Doutor João Furtado, meu amigo, boa noite, obrigado pela participação, por dedicar seu tempo aqui, estar conosco e falarmos aqui de um tema que é sua vida, que você tem dedicado seus últimos anos aí, que é a questão do diabetes. Doutor João Furtado, boa noite, muito bem-vindo. Boa noite. Estou aqui à disposição para a gente conversar a respeito de diabetes. Tá ok, professor? De tal forma que a gente sabe muito bem que é uma doença silenciosa, mas com o decorrer dos anos, e quando o paciente não faz um bom tratamento, vai evoluir com as complicações crônicas do diabetes. Complicações oculares, complicações renais e cardiovasculares e neuropatia diabética. Perfeito. Doutor João, assim, para começar, nós estamos aqui na live com um paciente meu, um paciente nosso, na verdade, que é do programa Diabetes com Visão, do nosso programa de acompanhamento de diabetes. Esse paciente tem 20 anos de idade, ele vai consultar com o senhor, se ainda não foi ainda essa semana, o Marcos. Ele está fazendo injeções nos olhos, porque ele estava quase perdendo a visão. Chegou para nós no desespero. Ele está aqui na live agora assistindo, o Marcos. Diabetes tipo 1, e ele não cuidava, não tinha nem noção do que era isso. E aí acabou que chegou com uma retinopatia, ou seja, chegou com um distúrbio na retina muito avançado, diabética proliferativa, já com vazamentos na retina. E com edema de mácula, ou seja, com vazamentos na parte central da retina. Pessoal, é desesperador. Você vê uma pessoa como o Marcos, o pai dele, que chama de Marcão, a mãe dele, todo mundo, a tia, todo mundo sentado na frente de você e esperando assim uma notícia. Isso com uma expectativa tão grande. E o Marquinho, claro, de 20 anos, que é programador de computador, ele totalmente desanimado, né? E aí eu disse para ele uma coisa: olha, Marcos, você está tendo uma oportunidade muito grande na sua vida a partir de agora. E você vai ter um acompanhamento. E você vai tirar uma lição de tudo isso. Você não vai ficar cego. Você não vai perder a visão. Claro que não era para ter chegado até esse ponto. Mas já que chegou, a gente vai atuar junto e vai dar tudo certo. Ele está na primeira dose da aplicação, chegou com 500 e pouco de glicemia. Na última vez que a gente mediu, já estava com 150, 170. Ele está aqui na live. Vai consultar com o senhor e fazer todo o processo de acompanhamento. Doutor João Furtado, eu quero usar esse exemplo para ilustrar uma pergunta para o senhor. As pessoas com diabetes tipo 1, né? O senhor pode depois conceituar aí para todo mundo que está assistindo agora. Essas pessoas tendem a ter uma gravidade maior do diabetes? Sim ou não? Isso é altamente competência médica, entendeu? O endocrinologista, o diabetólogo, que já é um tratamento secundário, entendeu? Orientar todos os pacientes da importância do controle metabólico para evitar as complicações crônicas do diabetes, as complicações oculares, as complicações renais e as complicações cardiovasculares. No atendimento primário, entendeu? Isso não acontece, entendeu? De tal forma que os médicos que fazem esse atendimento, entendeu? Realmente não tem esta orientação de avaliar o paciente de uma maneira adequada a respeito das complicações crônicas, de tal forma, entendeu? Essa atenção primária, entendeu? A gente tem que orientar os médicos, entendeu? Com esse objetivo de melhorar a situação ocular do nosso paciente. A Fundação Internacional de Diabetes, localizada na Bélgica, entendeu? Ela deu para os médicos, entendeu? Todas as informações necessárias, todas as diretrizes a respeito do acompanhamento do diabetes para evitar essas complicações clínicas, principalmente as complicações oculares. Eu valorizo muito e todos esses cuidados nós devemos ter. Pensar sempre da importância desse acompanhamento e orientar o paciente que ele tem que ter um acompanhamento oftalmológico. Maravilha. Acho que você lembra do caso do Marcos, aqui a pessoa já falou que o senhor já consultou ele, o Marcos, né? Lá na Olhar Saúde da Unidade 1. E realmente são casos como esse que a gente chama atenção, né? Porque o desespero vem quando a pessoa percebe o sintoma.
quando a pessoa percebe o problema. E a gente sempre bate na tecla de que é para você não esperar perceber o sintoma. Porque quando já percebe, tende a ser já algo mais grave. Algo realmente que pode pôr em risco não só a visão, mas também os rins, o coração, o sistema nervoso central e a parte das pernas, também a parte periférica, que também é importante, tá bom? Doutor João, vamos lá. Temos várias pessoas aqui com diabetes, elas vão fazer perguntas aqui pra gente. São as mais difíceis, assim, são mais variados temas. O senhor deve ter uma experiência muito grande em relação a isso. E hoje mesmo, na clínica, eu estou vindo hoje de Pinheiro, tá? Unidade 3 da Olhar Saúde, lá em Pinheiro, se o senhor conhece bem. E duas pacientes me chamaram a atenção sobre a questão de tomar múltiplos remédios. Uma dessas estava gastando R$ 600 por mês só com remédio. E eu fui perguntar para ela, e ela ia consultar, consulta com outras pessoas, e aí passava o remédio, cada vez que ia, passava mais remédio, e ela obesa, né? Comendo tudo errado e tudo mais. Até que ponto, doutor João Furtado, o senhor como médico endocrinologista, entende que não é só remédio que é necessário para um tratamento do diabetes? Em qual contexto o senhor pode inserir a sua resposta em relação a isso? Eu concordo plenamente com o Dr. Álvaro da importância do controle metabólico. Esse controle metabólico, entendeu? Existe o que se chama, de primeira coisa, a mudança de hábitos alimentares, hábitos de não beber, não fumar, fazer uma dieta controlada, uma dieta orientada, entendeu? Verificar o seu peso, verificar a sua pressão e os exames complementares, entendeu? Isso é muito importante porque realmente através dos exames complementares, através do exame clínico, através das observações feitas para o nosso paciente, vamos dizer se esse paciente está muito bem ou não controlado, entendeu? O importante é que todos os pacientes diabéticos têm que apresentar uma glicemia normal, ou próximo à normalidade, glicemia em jejum e a glicemia pós-brandial. E a glicada, que é o marcador, entendeu, da glicemia de 3 meses, entendeu, abaixo de 7. Entendeu? Além da pressão arterial, que é importante, os níveis de colesterol é muito importante, o peso do nosso paciente. Então, não é somente a glicemia. Porque se a gente olhar só a glicemia, não olhar o perfil lipídico baseado no colesterol, a pressão do nosso paciente, o paciente vai ter as complicações crônicas do diabetes. Perfeito, pessoal. Então, anotaram bem, pessoal? Eu sugiro que vocês fiquem como um caderno. Como eu tenho aqui também, ó. O meu caderno está aqui, ó. Então, assim, você precisa anotar toda a live que você tem aqui na quinta-feira, hoje, excepcionalmente a sexta-feira, devido à questão de disponibilidade dos nossos convidados. Então, no Explica Doutor é para você anotar e começar a aplicar na sua vida, logo de imediato. São coisas para você aplicar. Então, se você não tem o seu exame do colesterol, tem que fazer o lipidograma. Então, a glicose de jejum e a pós-prandial é fundamental também. E a glicada que nós falamos o tempo todo. Todo dia essa palavra eu falo. Ninguém hemoglobina glicada. Importantíssimo o exame para a gente ter essa noção maior. Hoje vamos lá. Então, assim, nesses pacientes que eu entendi hoje, o que eu percebi muito foi, assim, aprofundando na pergunta, porque nunca vai logo de imediato. A pessoa não tem ainda a noção do que está incomodando ela e atrapalhando no cuidado com diabetes. Geralmente ela não sabe. Então, com as perguntas que a gente vai fazendo, vai trazendo clareza para ela. E eu pude entender que nos dois casos, onde a pessoa gastava muito com remédio ainda e não controlava, era por conta de questões emocionais. Questões familiares, questões de dificuldades emocionais. O senhor tem algum exemplo? Como é que você aborda nesse sentido essa questão emocional? Pessoa que está tomando remédio, faz a dieta, atividade física, mas tem essa questão emocional mal resolvida, que isso acaba descompensando. Ela é muito ansiosa, preocupada e acaba prejudicando um pouco mais esse diabetes. Como é que é a sua experiência em relação a isso? Minha experiência é realmente uma experiência muito boa da importância do controle, entendeu? Das emoções, dos sentimentos, entendeu? E avaliar o nosso paciente sobre esse aspecto, entendeu? Eu já tive vários pacientes que realmente mudaram de situação, foram para outra situação, consequentemente,
houve uma melhora no controle metabólico. Eu já contei isso várias vezes, entendeu? Com uma paciente que no mês de dezembro ela ia para o Rio de Janeiro e passava o carnaval com a patroa dela. Quando ela voltava, Dona Alice, com bom controle do diabetes. Quando ela voltava para São Luís, realmente ela tinha hiperglicemia e descontrole do diabetes. Sim. Consequentemente, ela sujeita às complicações crônicas do diabetes. Então, é importante a gente avaliar na anamnese, além do exame clínico, o é, perfil mental, psicológico do nosso paciente, entendeu? Porque quando você diz que uma paciente é portadora de diabetes, no momento de diagnóstico de diabetes, existe modificação psicológica, econômica e social. Ele passa a não ter um bom relacionamento social, a parte psicológica, às vezes, ele leva a depressão. Eu já tive pacientes que saíram do meu consultório gritando e pessoas que disseram assim, você está dizendo que eu sou diabético? Eu disse, sim, porque aqui sua glicemia ultrapassou os níveis, entendeu? Não é em São Luís, não é no Maranhão, não é no consultório do doutor João Furtado. É mundial. A definição e o diagnóstico laboratorial do diabetes é universal. Ou seja, mas você tem uma glicemia em jejum maior ou igual a 126, no mundo inteiro a pessoa é portadora de diabetes. Então a gente avaliar, a gente entender essa situação como a negação, né? Aquelas fases do luto da psicologia. Então você vê a negação, né? Quando você dá um diagnóstico, que é uma coisa que a pessoa, como ela recebe aquilo, né? Recebe como negação, sobretudo quem é mais jovem, né? Eu tenho um caso de uma aluna minha desse programa de diabetes com visão que nós temos em todo o Brasil, doutor João, você sabe disso? E essa paciente minha, ela é de Pernambuco, né? E ela evoluiu com cegueira porque engravidou e ela tem diabetes tipo 1, né? E aí ela engravidou diabetes descompensado. E a gente sabe que a gestação, para quem tem diabetes descompensado, pode acelerar esse processo de retinopatia. Pode acelerar. E ela perdeu a visão na gravidez, né? E foi uma coisa assim muito desesperadora para ela. Porque ficou meio assim abalada psicologicamente em relação a isso. E aí ela me confessou isso também. Que o que piorou ainda, até precipitou um aborto nela. Por quê? Porque a pessoa que atendeu ela disse que ela estava cega, disse uma série de coisas. E aquilo ela recebeu com um impacto emocional muito grande, que gerou não só a perda de visão de um lado, mas também o aborto. Então, assim, é muito importante, pessoal, essa parte emocional. A gente precisa ter atenção a isso. Muita, muita mesmo, tá? Eu, como médico oftalmologista, muito além disso, tenho uma preocupação muito grande. Hoje teve uma paciente que eu atendi, doutor João, pra você ter uma ideia, que ela veio já passando por 2 médicos, ela tem paralisia cerebral, e ela tem um descolamento de retina. O único olho dela, descolamento de 4 meses. Ela enxerga vultos de visão. Uma chance muito pequena de enxergar. Ela veio do Amapá para operar comigo. Me conheceu pela rede social, pelo Instagram. Veio do Amapá. Eu até falei, pô, você veio do hemisfério norte para operar com a gente aqui agora no hemisfério sul. Você é muito bem-vindo aqui. Aí ela, não, doutor, acho que o senhor pode resolver 4 meses. A chance muito pequena de dar certo. Mas eu não tirei a esperança dela. Ela veio com esperança e eu não tirei a esperança. Então, assim, como é que o senhor vê assim, isso? Como é que uma pessoa hoje que está em casa, talvez com alguma complicação grave do diabetes, passando por problemas, por dificuldades que elas acham até que são insuperáveis, como é que o senhor, pela sua experiência, o que o senhor pode dizer para essas pessoas em relação a isso? Toda paciente, entendeu, do sexo feminino, antes de engravidar, a partir dos 25 anos, é importante avaliar a sua glicemia, entendeu? Principalmente se tiver história familiar de diabetes, para saber se ela já tem um pré-diabetes ou porque ela pode evoluir durante a gravidez ao diabetes gestacional, entendeu? Consequentemente, ela pode ter complicações durante a gravidez, entendeu? Aborto de repetição, natimorte e fetos macrossômicos, ou seja, fetos que nascem mais de 4 quilos. A gente tem que orientar
que após a gravidez, essa paciente tem que ser acompanhada durante muitos anos. Há estudo no Canadá, e eu já tenho visto, e aqui em São Luís, que após 20 anos, a paciente começou a ter sintomas e sinais de diabetes mellitus tipo 2. Então, é bom todas as senhoras ou moças, a partir dos 25 anos, fazer, analisar a sua glicemia em jejum, se possível, ser mais amplo, fazer um teste de tolerância à glicose antes de engravidar. Perfeito, doutor João. Maravilha, fantástico. Isso é muito bom. E só lembrando, pessoal, doutor João Furtado, professor da Universidade Federal do Maranhão, junto comigo, fui aluno do doutor João. Hoje nós somos colegas, amigos, professores da Universidade Federal. É uma honra para mim poder compartilhar de uma sala de aula com o doutor João. E também, claro, atende junto com a gente, somos da mesma equipe na Olhar Saúde, nas unidades do Maiobão, do Anjo, de Pinheiro e agora em Rosário. E também do Renascença, né? Então, assim, o doutor João é sempre muito bem-vindo, é uma pessoa que a gente gosta muito, que sempre que eu convido ele para as ações sociais, ele sempre diz sim, nunca se recusou a participar de nenhuma delas. Inclusive agora, amanhã eu estou, doutor João, apresentando um projeto, eu sou líder Norte-Nordeste do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e eu tenho que apresentar um projeto, uma coisa que eu quero fazer para mudar algo na sociedade. E é claro que eu vou escolher o tema diabetes. E vai ser amanhã que eu vou apresentar esse projeto. E caso ele seja aprovado, o senhor será a primeira pessoa a estar convidada do meu lado para participar. Que é um projeto de ações sociais, de fazer um modelo de ações para que a gente possa replicar em todo o Brasil. Para que outros colegas, nossos médicos, oftalmologistas de outras regiões, endocrinologistas de outras regiões, saibam exatamente o que fazer para ter uma ação social, um projeto social bem sucedido. Né? A cada bimestre, a cada trimestre, e não ficar apenas uma ocasião no ano, porque a pessoa está lá doente. Então ela não precisa só de uma vez no ano, ela precisa de ações continuadas. E muitos médicos, muitas pessoas, às vezes não sabem como organizar isso. E a gente vai fazer um padrão, um modelo, e a gente vai disponibilizar isso gratuitamente, claro, para todos os médicos que se interessarem por esse lado social, que é uma coisa que mexe muito com a gente. Servir a quem nunca foi servido, né, doutor João? O que você tem a falar sobre isso, a sua obra social que o senhor tem no Lions, durante a sua vida, você e a sua esposa, que eu mando um abraço para ela, boa noite. E como que é a sua experiência em relação a essa parte social ao longo dos últimos anos da sua vida? A nível de clube, todos os sábados nós atendemos a população diabética. Lá no Lions Clube, aqui no São Francisco, após o Hospital São Marcos, entendeu? Atendemos e, dentro das possibilidades, eu levo medicamentos, ou então eu prescrevo os medicamentos que o SUS fornece aos nossos pacientes. Você enfatizou uma coisa muito importante, que a Fundação Internacional de Lions enfatiza da importância da coordenação e de motivar o sistema de saúde no controle do diabetes, num contexto para evitar as complicações crônicas, principalmente as complicações oculares. À medida que eu aumento a minha glicemia e aumento a glicada, que é o marcador de 3 meses da glicemia, entendeu? Eu vou ter essas complicações. Hoje eu revendo isso, verifiquei que o pico maior é a retinopatia diabética, que tem 2 tipos de retinopatia, a pré-proliferativa e a proliferativa. À medida que eu tenho uma glicada interessante, 0,5 elevada a 1%, ao aumento da progressão da retinopatia diabética em relação à retinopatia não proliferativa. Isso é muito importante, é um estudo muito interessante que eu li hoje, entendeu? E uma outra coisa foi uma droga que a gente usa muito no diabetes, chamada metformina, que no italiano verificaram que um grupo que tomava metformina e um grupo que não tomava metformina, este grupo que tomava metformina, houve uma diminuição do edema macular. Eu fiquei impressionado da importância.
E como seriam os mecanismos da ação da metformina a nível ocular? Teria um efeito anti-inflamatório, antioxidante, entendeu? Então, é uma droga que devemos utilizar na população e a gente já vem utilizando há muito tempo. Então, vamos diminuir a hemoglobina glicada do nosso paciente, vamos diminuir a pressão arterial dele, vamos diminuir o peso dele e os níveis de colesterol. Porque se a gente não só pensar na glicemia, não pensar também na pressão arterial, não pensar no colesterol do nosso paciente, o risco maior de ter a retinopatia diabética. Entre 3 pacientes diabéticos, ou seja, todo diabético está risco de ter uma retinopatia diabética. 3 diabéticos na população, vai apresentar retinopatia diabética. 10, vai apresentar retinopatia grave. Então, o exame oftalmológico, entendeu? Na atenção primária, não existe na atenção primária. Pelo desconhecimento dos profissionais a respeito dessa avaliação oftalmológica. Eu penso o seguinte, eu já trabalhei, orientei, mas acabou o programa de tal forma, eu não sei a atenção primária como é que está acontecendo no estado do Maranhão. Eu estou disponível, já disse, muitas vezes que eu estou disponível para ajudar, porque o sistema de saúde é muito amplo e nós temos que ajudar essa população, porque realmente é uma população carente, muito carente, e às vezes não tem condições de procurar um especialista na área de diabetes, João. na área de oftalmologia. Então, o sistema de saúde, ela tem que ser motivada, sensibilizada para conduzir o nosso paciente. De tal forma, todas essas situações todas, entendeu? A prevalência do diabetes vem aumentando no mundo inteiro. De tal forma que há uma análise estatística que em 2040 vamos ter quase 700 milhões de pacientes diabéticos no mundo inteiro. Hoje temos mais de 450 milhões de pacientes diabéticos. E no Brasil, 20 milhões de diabetes. Entendeu? Acho muito importante que o sistema de saúde oriente, tanto a nível de assistência primária, entendeu? Da importância do controle metabólico. João, fantástico. Eu tenho certeza que o caminho para isso, o caminho para a solução desse problema, dessa dificuldade de acesso, é o online, é a internet. É o programa que nós fazemos, é algo que a gente pode pensar depois, porque todo mundo tem um celular. Mesmo a pessoa mais carente, ela tem um celularzinho ali que ela consegue ter um acesso a alguma coisa. Então, assim, devido a essa disponibilidade, é claro que todo tem a questão médica, mas a gente pensar alguma coisa, como a gente tem feito, do online, é o que tem feito a diferença. É o processo de educação, que o senhor e eu, que nós somos professores, a gente sabe muito bem isso, que o que transforma uma pessoa não é o remédio que ela toma, é o conhecimento que ela aprende, que ela adquire. Aquilo muda a vida dela e transforma. Então a gente precisa atuar nisso. E é isso que a gente está pensando e desenvolvendo. Cada dia mais pensando em algo para servir e melhorar. Sem depender de político, sem depender de governo, sem depender de prefeitura, nada disso. A gente não quer. A gente quer algo que a gente consiga fazer, cada um com a força nossa individual, que a gente consiga gerar algo coletivo, um movimento forte para poder superar tudo isso. João, vamos lá. O senhor falou em relação aos medicamentos, né? Em relação aos medicamentos, nós temos aqui um ponto, que o senhor falou, da metformina, um dado muito importante. E eu vou fazer aqui um contraponto em relação à glitazona, né? As glitazonas, que são medicamentos, claro, que também são utilizados para o tratamento e redução da glicemia, controle do diabetes, mas que eles mostraram, né, em estudos, mostraram que eles podem até causar um edema macular. Ou seja, vamos pensar, a pessoa está aqui e ela está tomando o remédio. Eu pergunto para você, você que está agora nos assistindo, você aqui mesmo,
que está assistindo aqui ao vivo pelo Instagram e que vai ver esse vídeo depois no Facebook, no TikTok e vai ver também no YouTube. Você usa algum remédio que termina em glitazona, glitazona, que termina em glitazona. Se você usa e está com a visão embaçada, tem um edema, esse edema ele pode ter sido causado por isso ou acelerado, exacerbado por isso. Então tem que ficar atento. Queria que o Dr. João falasse sobre isso. Se tem alguma experiência, algum paciente dele com o uso de glitazona e com edema macular que se perpetuou, que durou mais tempo do que o normal, assim que seria para aquele caso. É importante antes a avaliação do nosso paciente para saber se realmente ele tem retinopatia. Porque quando o paciente tem resistência à insulina, e esse perfil desse paciente ele tem obesidade, entendeu? E a gente pede o Roma dele, IR. Se o Roma estiver muito elevado, se ele não tiver retinopatia diabética, entendeu? A gente prescreve, mas sabendo do risco de ter edema, né? Inclusive edema generalizado. Não é isso, nós temos que observar todos os pacientes que tomam glitazona, entendeu? Pode apresentar edema. É um efeito colateral ou um efeito adverso, né? De tal forma que a gente tem que avaliar se o nosso paciente apresenta edema, entendeu? A glitazona a gente usa em doses baixas hoje em dia, varia em torno de 15 a 30 miligramas por dia, entendeu? Mas se tiver um Roma muito elevado, a indicação precisa para diminuir essa resistência à insulina. Ótimo. Então, assim, só ter esse alerta, né? Claro que é uma medicação, avalia o Roma também, para ver se tem resistência, mas eu já tive caso, doutor João, que foi assim, né? Com outros profissionais, ainda morava em Brasília, ainda na época, e eu liguei sinal de alerta. Porque para edema macular, o tratamento é o quê? São injeções, aplicações de anti-angiogênicos. São injeções que a gente faz todo mês. E a pessoa tinha tomado mais de 10 injeções e estava com diabetes controlado, hemoglobina glicada controlada. A primeira coisa que eu peço para ver. E eu fiquei pensando junto com o Dr. Marcos, lá em Brasília, Dr. Marcos Ávila, meu preceptor lá em Brasília, que é um grande amigo, e a gente foi estudar esse caso. Por que essa pessoa não está respondendo às injeções? Com 3 geralmente resolve, ali dá uma boa, e ele com 10 injeções já e não estava resolvendo. O que será que estava acontecendo? E aí eu fui perguntando na anamnese, vendo, e aí o fator que a gente identificou foi a glutazona. E aí nós suspendemos, mandamos uma cartinha para o endocrinologista de lá de Brasília, até do Centro de Diabetes de Brasília, um amigo nosso também, e aí ele ajustou, mudou para uma glimeperida, alguma outra medicação. E aí o edema cedeu, pessoal. O edema regrediu, respondeu. Nem precisou mais de fazer injeções. Então, doutor, esses casos, às vezes, a gente fica assim, né? E às vezes a própria medicação, por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor. Porque é algo descrito na literatura, está na diretriz de diabetes, e que às vezes a gente, como oftalmologista, precisa ficar atento em relação a isso. Que medicamentos que a pessoa está usando, que ela pode estar causando um dano na retina, se a gente saber. Tá bom? Agora, ao contrário disso, temos uma outra medicação, que eu também anotei aqui para a discussão de hoje, para a gente poder finalizar, que é a questão que gera uma proteção, que é uma proteção para a retina. E essa proteção para a retina foi comprovado por estudos, está lá na diretriz de diabetes, que é a questão do fibrato. Ele não trata o diabetes, trata o excesso de triglicerídeos, né? Então, assim, o fibrato foi mostrado que tem um efeito protetor para a retinopatia, efeito protetor para o edema macular. Então, assim, como é que é a sua experiência com o uso de fibrato, doutor João? Todos os pacientes diabéticos, a gente faz uma análise laboratorial do perfil lipídico, ou seja, a dosagem do colesterol, as frações do colesterol e do triglicerídeo. Se o nosso paciente tem níveis elevados, né, de colesterol e de triglicerídeo, a gente tem que tratar. E utilizamos tanto a rosuvastatina, que é uma droga muito boa para o colesterol,
e os fibrados para os pacientes que têm triglicerídeos elevados. Não resta dúvida que, como eu falei, se eu tenho um colesterol alto, o risco maior de meu paciente ter, a nível ocular, exudados, que são exudados, tem exudados duros, entendeu? E exudados moles, entendeu? Esbranquiçados. Isso é de competência do oftalmologista de classificar esses exudados. Mas tem que manter os níveis de colesterol normal e os níveis de triglicerídeo também normal. Porque se a gente manter os níveis de triglicerídeo altos, entendeu? Aí vem a história dos fibratos. O fibrato age mais a nível de triglicerídeos. E o triglicerídeo está muitas vezes elevado na população diabética. Entendeu? Também o colesterol para evitar a Calor. doença coronariana, a doença cardiovascular. A mortalidade do diabético, entendeu? Está em função, muitas das vezes, esse perfil lipídico, ou seja, colesterol alto, triglicerídeo alto e também a hipertensão arterial. Entendi, doutor João. Fantástico, pessoal. Então, hoje nós falamos aqui sobre isso. Isso é muito interessante, tá? E também um outro ponto, para a gente poder finalizar, que também é algo que a gente recebe na prática muitas vezes, é que quando a pessoa está com diabetes muito elevado, digamos assim, está com uma glicemia muito alta, está com 300, 400, um glicado de 10, 12%. E aí, de repente, há uma queda abrupta dessa glicemia, a retina pode sofrer. A retina, pode haver um agravamento da retinopatia. Isso a gente percebe muito, tá? Então existe uma ansiedade muito grande sua, do paciente, e até do médico às vezes, mais inicial, mais iniciante, assim, de não querer, de querer logo cuidar, baixar o mais rápido possível, aumentar a dose, e isso pode ser muito... Eu vejo isso na minha prática. Então as pessoas estão lá e aí às vezes querem logo baixar, e quando baixa muito, sangra dentro do olho. Piora. Então, existe um efeito, um mecanismo que explica isso na nível da retina, que justifica essa piora da visão. Então, a gente precisa ter calma, tá? Existe um balanço, assim, em relação a isso. E aí, o doutor João vai explicar como é que ele aborda esses casos, para ver uma redução mais lenta, mais estável também, para que a gente possa finalizar a live de hoje, que foi curta, mas que foi muito proveitosa. Doutor João, essa pergunta eu queria que você respondesse. O primeiro estudo foi feito em cães. Verificaram o seguinte, que quando há uma queda rápida da glicemia e da glicada, houve uma piora das manifestações oculares, ou seja, da retinopatia nos cães. De tal forma, o mecanismo ainda não está bem claro, entendeu? Mas nós devemos evitar um tratamento intensivo com o objetivo de ter uma glicemia normal ou próxima da normalidade. Então, isso acontece, mas os mecanismos, talvez, pode ser pela isquemia, entendeu? A nível da retina. É uma possibilidade. Mas o mecanismo fisiopatológico ainda não está bem esclarecido. Perfeito, João. Mas é importante evitar uma queda rápida da glicemia. Sempre digo para o paciente, vamos caminhar lentamente, eu dou meu telefone, você vai aumentando a dose da insulina, vai aumentando a dose do comprimido, entendeu? Com o objetivo de promover uma queda progressiva da glicemia. E não rapidamente, como acontece muitas das vezes. Perfeito, doutor João. Perfeito, doutor João. Maravilha. Pessoal, essa live de hoje foi assim mesmo. Tinha esse objetivo, de a gente poder participar. Afinal, no domingo agora é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes. É um dia que a gente chama atenção para essa doença. Esse mês todo foi um mês de ações, um mês assim de lives voltadas para esse tema do diabetes, com a doutora Raiza, convidamos o doutor Raimundo, convidamos outros médicos também para participar, e para fechar hoje o mês com o doutor João Furtado, claro, nosso ícone da endocrinologia, nosso professor, amigo, mestre e um grande mentor na nossa vida como profissional. Doutor João, eu estava saindo do dia do culto, né, que eu faço parte da igreja, e na rua de trás eu encontro quem? O doutor João Furtado. É a casa dele, eu não sabia. E era a casa do meu amigo. Doutor João, encontrei com ele na porta, parei o carro para falar com ele.
E eu falei, doutor, aqui que é a sua casa. Ah, tá bom, qualquer dia eu passo aí pra gente conversar. Não foi, doutor João? Foi. Então, assim, estou muito feliz, doutor João, muito obrigado mesmo pela sua participação. Queria que o senhor desse aí as suas considerações finais. Já lhe convidar para o projeto social, que amanhã eu vou apresentar esse projeto, e que a gente formule esse modelo junto, sabe? Peço a sua ajuda aqui em público, para o senhor poder dar suas ideias, para que a gente possa formatar um modelo que possa ser replicado por outras pessoas. Eu acho que vou ser pai agora, minha primeira filha vai nascer, a Maria Júlia, e eu tenho uma coisa na minha vida, que eu não paro. Hoje eu fui para Pinheiro de manhã, pensando no ferro, e voltei agora pensando, olhei o pôr do sol, e fiquei pensando, o que eu vou deixar de legado para ela? O que eu vou deixar de legado para essa humanidade, para as pessoas, né? E eu preciso deixar algo além de mim, sabe? Além de mim, sabe? Além de nós. E a gente precisa formatar um modelo que seja replicado. Porque para nós aqui é bom, né? Para todo mundo que está aqui perto da gente. Porque a gente faz ação, a gente atende, faz exame de olho, cuida, orienta. Mas e quem está lá no Rio Grande do Sul? E quem está em São Paulo? E quem está em qualquer lugar desse mundo todo? A quem eles vão recorrer? O que vai ser essas pessoas? Então hoje, pelo online, a gente consegue atingir quem a gente quiser. Então só depende da gente se organizar e a gente pensar em um modelo, um formato e mobilizar outros médicos com jovens também, não só jovens assim de idade, mas jovens de ideias, sabe? Que tenham ideias novas e que queiram ajudar as pessoas. A gente vai entregar o modelo pronto para eles, gratuito. Pega, vai, faz, serve as pessoas onde quer que você esteja. E eu queria que meu amigo me ajudasse em relação a isso, tá bom? Suas considerações finais, meu amigo Dr. João Furtado. Eu acho muito importante, entendeu? Eu valorizo o seu trabalho. Isso é muito importante hoje dentro da endocrinologia, na área de diabetes, entendeu? A sua preocupação com a população diabética, na saúde popular, entendeu? Isso é muito importante. Então, no atendimento primário, entendeu? Que é feito por médico não especialista, que ele tenha uma visão, seja orientado. Há algum tempo, o governo do estado do Maranhão me fez convite e eu dava palestra com o objetivo de melhorar esse atendimento. A nível secundário, entendeu? É lógico que compete ao especialista, além do controle metabólico do diabetes, encaminhar o paciente ao oftalmologista, entendeu? Com o objetivo de prevenção e de tratamento da retinopatia. Como eu falei, todo diabético tem o risco de ter retinopatia, tanto a proliferativa e não proliferativa. De tal forma, se eu tenho um bom controle metabólico, eu vou evitar atenuar estas complicações crônicas a nível ocular. De tal forma que nós temos que enfatizar ao nosso paciente também da importância da educação a respeito da doença. E essa educação é contínua, não é só uma vez, duas vezes, três vezes, é contínua. A gente tem que orientar o nosso paciente a respeito dos sintomas de compensação do diabetes, a respeito dos sintomas de descompensação, da importância da avaliação periódica, entendeu? Das complicações crônicas e ao médico oftalmologista e ao cardiologista, ao nefrologista, ao neurologista, para saber se nosso paciente tem ou não tem alguma complicação. Se o paciente não fizer isso, não obedecer essa orientação, ele vai evoluir a todas as complicações. A minha preocupação hoje em dia, entendeu, é com a retinopatia e diabetes. Porque no gráfico que eu ia trazer, mostrar para todos os pacientes, é o gráfico que me marcou muito hoje, é a retinopatia diabética. Ela sobe rapidamente em relação à nefropatia, em relação à neuropatia diabética. Então, temos que manter uma glicada normal, ou seja, a memória da glicemia normal, ou próxima à normalidade, ou mais baixo possível, para retardar estas complicações crônicas. Perfeito, doutor João. Fechou com chave de ouro, parabéns. Muito feliz por tudo isso, tá bom? Ô, João,
Obrigado pela presença, meu amigo, pela sua disponibilidade e da sua família em estar aqui hoje nessa live. E acho que próxima semana vai ter alguns convites aí para o senhor, para a gente poder participar de algumas entrevistas, tá? E vai ser muito importante aproveitar esse mês ainda para gravar e para deixar aí conteúdo para as pessoas que precisam cuidar do diabetes. Muito obrigado, meu amigo. Para quem não conhece ou quem não segue ainda, ó, segue o Dr. João Furtado. Feliz São João. Feliz São João, Dr. João Furtado. Para nós todos. E, ó, segue aqui, ó, o Dr. João Furtado, segue aqui a clínica também, Clínica da Saúde, quem ainda não conhece. Agende sua avaliação caso precise e a gente vai poder te ajudar. Mande seus exames, suas perguntas aqui para o Instagram da clínica, no inbox, que a gente vai avaliar tudo para você e te orientar se você está controlado ou se você não está controlado de diabetes. Tchau, boa noite. Dr. João, muito obrigado. Boa noite.